pessoal! Bom, que honra enorme, que prazer estar participando de um evento tão importante e num timing, acho que quase perfeito para a gente falar sobre todas essas questões ambientais, né? Depois do que teve em Glasgow, trouxe à tona a urgência desse assunto e da questão do aquecimento global aí na nossa geração. E hoje eu vou falar especificamente de resíduos sólidos e vou trazer alguns dados que são bem chocantes em relação ao plástico. Esse que, na verdade, sempre foi um aliado da humanidade, do desenvolvimento, das indústrias. Inclusive, antigamente, o segundo setor media seu sucesso, seu lucro, quanto de produto foi gerado e vendido pela quantidade de embalagens plásticas. Mas há algumas décadas a gente viu que o plástico, infelizmente, não é uma embalagem sustentável. Menos de 9% do plástico consegue efetivamente ser reciclado aqui no Brasil, inclusive o dado é esse, né? Então, a gente usando aí, consumindo mais ou menos 136 quilos de plástico por ser humano por ano, a gente imagina numa grande escala aí de 7, 8 bilhões, o quanto que a gente está gerando de resíduo no fim das contas. Mais ou menos, os números são que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas no oceano. Um estudo recente mostrou que em 2050 teremos mais plástico nos oceanos do que os próprios peixes. E é claro que o plástico não é o problema é como a gente usa esse plástico, de que forma e o tipo de plástico, na quantidade e na frequência que está sendo usado. Às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu vou no supermercado, eu realmente não preciso colocar as coisas num saquinho plástico, mas o pessoal fala, se você não colocar no saquinho plástico, você não pode pesar suas frutas ou seus legumes, e você é obrigado a consumir o plástico mesmo que desnecessariamente. Conforme eu falei, né, são 300 libras ou mais ou menos 136 quilos de plástico descartável gerado por ser humano, uma média mundial, e todos os anos mais de 1 milhão de animais marinhos morrendo devido a resíduos plásticos, sejam tartarugas, sejam mamíferos marinhos e sejam os próprios peixes. Os cientistas estimam que existem mais de 5 trilhões de microplásticos flutuando nos nossos oceanos. Então, como vocês sabem, os plásticos normalmente eles vêm de embalagens, de sacolinha ou pedaços maiores, só que conforme eles caem nos rios e nos oceanos, eles vão passando por um processo que vai transformando aqueles plásticos maiores em microplásticos, e esses microplásticos já chegaram no topo do Everest, em geleiras no meio dos Himalaias e até na própria Antártica. Em todo o mundo, a gente usa atualmente cerca de 1 trilhão de sacolas plásticas por ano, que são usadas por 12 minutos, por um tempo muito curto de vida, e depois elas já são dispensadas. Os Estados Unidos descartam 38 bilhões de garrafas a cada ano, ou seja, são 2 milhões de toneladas de plásticos indo para aterros sanitários nos Estados Unidos. E todos os anos, somente nas Américas, 80 milhões de toneladas de resíduos vêm de embalagens plásticas de alimentos, que não necessariamente precisavam ser embaladas dessa maneira. Mas, como a gente falou, o plástico é uma embalagem muito econômica, muito conveniente e muito prática. 70% dos plásticos, da densidade das embalagens plásticas produzidas, elas submergem. A poluição plástica causa por ano 13 bilhões em danos econômicos, é o que estima-se. E 90% das aves marinhas já engoliu plástico em algum momento das suas vidas, e as que estão para nascer vão engolir. Comer frutos do mar contaminados, a gente sabe que pode causar diversos danos à saúde, desde câncer até a prejudicar o nosso próprio sistema imunológico. Mas atualmente, na comunidade médica, nós temos muitas pesquisas sendo feitas para determinar quais são os efeitos específicos dessa poluição plástica que a gente está sofrendo.
No Mediterrâneo, as descobertas recentes mostraram uma proporção assustadora de 1:2 de plástico para plâncton, né? O plâncton, como vocês sabem, aqueles micro-organismos que são a base da cadeia alimentar dos nossos oceanos, que são os maiores geradores do oxigênio que a gente consome. Quase 93% dos americanos com mais de 6 anos de idade têm níveis detectáveis do bisfenol A, que é o PBA, nos corpos, né? E isso tem um dado ainda mais assustador sobre as mães. Mais de 80% das mães americanas amamentando seus filhos recém-nascidos, você já consegue detectar o bisfenol A no bebê, no recém-nascido, e ele está sendo contaminado pela própria mãe. Até 1970, o lixo era deliberadamente despejado nos oceanos e, inclusive, por navios de cruzeiros muito famosos, que jogam e simplesmente descartam os resíduos sólidos no meio do mar. Eu acho que as mudanças elas não ocorrem apenas com ideais. É claro que eu trouxe aqui dados muito alarmantes, mas a gente agora precisa ver o que pode, o que deve e o que está sendo feito de efetivo. Em um âmbito pessoal, né, do indivíduo, a gente pode usar esses 5 R's, que é reutilizar, repensar, rejeitar, quando algum plástico desnecessário for oferecido para a gente, reduzir o uso de plástico e procurar postos de reciclagem confiáveis para levar o nosso lixo plástico. Rejeitar sempre que possível esses plásticos que a gente usa uma vez, como os copinhos de café, completamente desnecessário. Poderia, né, muitas vezes as empresas, em vez de estar com aquele copo ali do lado do bebedouro de água ou no cafezinho, é uma questão de... O plástico ele é muito prático, mas ele não está trazendo nenhum benefício para o nosso planeta. Então a gente precisa começar a pensar que às vezes o barato vai sair caro lá na frente. Às vezes não, sempre. Os canudinhos aí foram um dos precursores, né, que trouxeram à tona todo esse problema pra gente. Eles causam uma poluição plástica enorme, sim, mas claro que os canudos não são os únicos vilões, senão seria muito mais fácil de resolver. A gente vai no supermercado e vai na vendinha do lado, vai na padaria, e muitas vezes o plástico ele é empurrado pra gente de uma maneira que a gente não tem nem como escolher. Ainda em alguns países mais desenvolvidos, como as pessoas já estão nessa briga do plástico há mais tempo, a gente encontra embalagens sustentáveis. Mas aqui no Brasil é muito difícil. Eu estava semana passada no supermercado e eu queria comprar uma dúzia de limões e eu peguei e coloquei os limões dentro do carrinho. Aí na hora de pisar ela falou, não, tem que ir no saquinho, o saquinho tem que estar com o nó e tem que estar com a etiqueta, senão a gente não consegue vender o limão por unidade. E aí fica aquela coisa desagradável e você tentando explicar para a pessoa e perdendo tempo. Então, uma das maneiras da gente resolver isso seria através da educação, não só das pessoas, como também das indústrias, como efetivamente leis. E tem países que já começaram a fazer isso. A gente pode ser o exemplo, a gente pode conversar com padaria, com o supermercado do nosso bairro, com os nossos amigos que estão usando copos descartáveis ainda, sejam nossas casas, sejam no seu trabalho, e a gente pode dar o exemplo e mostrar para eles como começar essa mudança no primeiro nível, que é do indivíduo. A gente pode promover limpeza de praias, de rios, na comunidade, falar sobre o assunto com as pessoas, entrar para ONGs que já estão fazendo trabalhos impactantes, muito legais, né, na sua praia local, ali no seu pedaço de litoral. Mas a gente acredita que a mudança real, efetivamente, só vai acontecer quando tiverem leis que realmente regulem o uso do plástico nas empresas. Porque se todo mundo está só buscando lucro e o plástico ele é muito prático, muito econômico e mais lucrativo, enquanto não houverem leis efetivas, é muito difícil simplesmente a conscientização popular fazer com que grandes empresas, em larga escala, a gente consiga alterar a consciência coletiva e o modo de dezenas e dezenas de anos de consumo de uma determinada população. A gente viu o Chile na América Latina, é um dos primeiros exemplos que já instituíram regras
onde os plásticos descartáveis são banidos e estipularam uma data para banir o uso de plásticos. A gente também pode incentivar as empresas a adotar o uso de plástico reciclável, cobrar isso delas. Cada vez mais a gente vê iniciativas e pessoas e até as próprias grandes empresas começando a dar um passo ou outro de uma embalagem ou de um produto específico ou outro em relação a essa questão de embalagens mais sustentáveis. E por fim, claro, a gente precisa, através de leis, de vereadores, de deputados, cobrar do nosso governo a responsabilidade da reciclagem dos materiais e das embalagens que são comercializadas pelos fabricantes de plástico. Isso é uma maneira muito efetiva, talvez a mais efetiva da gente resolver esse problema. A Alemanha, por exemplo, fez e agora 66% das embalagens na Alemanha são recicláveis. Então é isso, para não extrapolar meu tempo aqui, esses são alguns dados e para deixar uma mensagem final, claro que a gente pode começar com a mudança dentro de casa, depois no nosso trabalho, depois em empresas, mas a mudança efetiva ela vai vir realmente quando nós tivermos leis e o governo preocupado com essa questão das embalagens plásticas. Obrigada.